Som. O Círculo de Oração Guerreiras de Cristo saúda a todos com a paz do Senhor. Amém? Até quando não ouvirão a minha voz? Até quando vão continuar assim? Entenda uma coisa: ou serve ao mundo, ou serve a mim. Até quando o pecado vai te dominar? Eu estou alertando. Desperta, eu irei voltar. É o tempo da graça, mas o meu juízo vai chegar. A porta está aberta, dá pra passar. Ela é estreita, mas dá pra passar. Deixa os fardos do teu pecado. É uma escolha, o certo ou errado. É sua eternidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. A porta está aberta, dá pra passar. Ela é estreita, mas dá pra passar. Deixa os fardos do teu pecado. É uma escolha, o certo ou errado. É sua eternidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Amantes do pecado, soberbos e orgulhosos, invejosos, mentirosos, enganadores, amantes do pecado, soberbos e orgulhosos, invejosos, mentirosos, enganadores, não entrarão, não entrarão. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Aleluia, Jesus. Santo, santo és tu, Senhor. Glorioso, maravilhoso e majestoso é o Senhor.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, aqui estamos, né? O último dia, né, de congresso. Quero perguntar, quem não esteve aqui ontem? Quem não esteve aqui ontem? Então, temos que fazer as apresentações de novo. Pastor Vagnaldo, sua esposa Vera, glórias a Deus, aqui estão nos ajudando. Nunca nos negaram nada, tudo que a gente precisa, eles estão prontos para nos ajudar, e nós agradecemos eles por isto, né? Louvado seja Deus. Círculo de oração, guerreiras de Cristo, guerreiras mesmo, 25 anos na peleja, não é fácil. É só a misericórdia de Deus, né? Sabemos que tem círculo de oração que tem mais idade que nós, mas nós não esperávamos que ia chegar a 25 anos, né? Nós estávamos aqui em oração e o Senhor Deus me fazia lembrar daquelas que vieram antes de nós, né? Aquelas que começaram, aquelas que iniciaram, e eu me alegrei no Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigada. Muitas já dormem no Senhor, né? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Passa ano e vem ano e nós estamos aqui perseverando para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos dirigindo mais este ano, para a glória dEle. Também está aqui a nossa irmã Mônica, com a sua filha, glórias a Deus, né? Agradeço ela, agradeço também a irmã Céia, que foi uma ponte entre nós. A irmã Céia não pôde estar aqui, mas indicou a irmã, e eu assim, Senhor, que mulher sincera, não nos deixou na mão. Quantos anos que nós ficávamos na mão, assim, eu me lembro quando eu trabalhava com o círculo com a mocidade, em cima da hora o pregador dizia que não vinha, e nós corria para lá e para cá. Eu assim, que Deus abençoe a irmã Céia, né? Já preparou outra, e graças a Deus que a irmã estava pronta para estar aqui. Agradeço muito. Também o nosso irmão Maicon, a sua esposa Josele, que moram no meu coração, né? Ontem ela dizendo, com 15 anos, estava aqui louvando o Senhor junto conosco, mora no meu coração este casal. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de vocês, da sua família, para a glória dEle. Mas aqui estamos, né? Mais um congresso que fala sobre arrependimento. Arrependei-vos. É o que nós louvamos, e isso vai ficar gravado até o próximo congresso na nossa mente. Arrependei-vos, que nós possa ter este coração, né, puro, sincero, que se arrependa de verdade, né? Que essas palavras possam ter penetrado na nossa mente, no nosso coração, e daqueles que estão nos ouvindo também. Até ontem estava conversando com a irmã Branca, ela disse que o netinho dela já canta arrependei-vos, de tanto que já ouviu o pai, né? O pai vinha aqui ensaiar com nós, gravou também, e o netinho também canta. Eu, assim, glórias a Deus por isso, né? Então, nós vamos estar lendo, né? Louvado seja Deus, em livro de Atos, o versículo 3, tema do nosso congresso, o versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Louvado seja Deus, já está ali, né? Que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Louvado seja Deus. Maravilhoso é o Senhor, que verdadeiramente haja esse arrependimento no nosso coração, né? E nós louvamos a Deus por tudo. E diz assim o nosso tema, louvado seja Deus. Vamos falar todos juntos, se nós conseguirmos, no 3. 3. Arrependimento, o verdadeiro avivamento. Glórias a Deus, louvado é o Senhor, maravilhoso Jesus. Quero dizer, né, para aqueles que não sabem, aqui atrás nós temos banheiro, né, a água ali à nossa direita, podem ir ali, temos nossas irmãs ali na porta. Quero convidar, sim, os nossos irmãos do louvor. Vamos aproveitar vocês hoje, aproveitar a pregadora também para a glória de Deus. Vocês podem se posicionar aqui, enquanto eu convido a igreja a se colocar de pé e nós fazermos uma oração. Louvado seja Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento que o Senhor preparou para nós, por esta rica oportunidade de podermos estar aqui te adorando, te engrandecendo e te bendizendo, meu Senhor.
Fica conosco, Senhor Deus. Permanece conosco, Senhor. E fala conosco, Senhor Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir. Não, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, porque Tu sabe e Tu conhece as nossas vidas. Recebe cada louvor, cada adoração, porque é para Ti, Senhor Deus. Que nós venha diminuir, que o Senhor venha crescer nesta noite. Nós queremos ver o Teu nome ser glorificado uma vez mais neste lugar, meu Senhor. Usa este louvor, Senhor, que cada hino, cada canção, Senhor Deus, venha tocar os nossos corações, venha estar nos preparando, Senhor Deus, para receber a Tua palavra nesta noite, Jesus. E que a Tua palavra possa ser como uma semente, Senhor, e o nosso coração como uma terra fértil, Senhor Deus, para receber, germinar esta palavra dentro de nós, e que nós possa praticá-la, Senhor, que é o mais importante. Fica conosco, Senhor, mais uma vez eu te peço, e permanece conosco, amado nosso. Amém e amém, Jesus. Nós aqui costumamos adorar, louvar o Senhor de pé, mas você fica à vontade. Fica à vontade, sentir vontade de sentar, sente-se. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Desde já deixamos aqui o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade, a esse círculo de oração, pelo convite na pessoa da irmã Regina. Como ela já falou aqui, temos um grande carinho, né? E ao pastor Vagnaldo pela confiança mais uma vez, Deus abençoe. A essa banda que nos acompanhou nesse final de semana, né? Nós já estamos acostumados com o Calinho e com o Memé, e agora nós ganhamos mais 3, se vocês quiserem, a assembleia é logo ali. Né, pastor? Mas pastor, eu sei que não vai deixar. O Marcos já foi lá, catou uma nossa, já veio para cá. Mas nós somos gratos a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Abra o seu coração e receba aquilo que você veio buscar de Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. De te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Te adorar, os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, meu maior desejo hoje é. Você pode dizer para Ele: simplesmente te adorar. Te adorar, simplesmente te adorar,
meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Nós adoramos a Ele, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E grande coisa tem feito o Senhor por nós. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Louvamos a Ti, Pai, pois nós não éramos merecedor de nada, Deus. Pode dar. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Cante que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida nova
eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Seria da minha vida e da tua, se Ele não tivesse tamanho amor. Aleluia, Jesus, obrigada, Deus. Obrigada. Aleluia. E o amor dele nos surpreende a cada dia que passa, a cada dia que passa. Em dias tão difíceis, nós ainda podemos ouvir a voz do nosso Deus. Nós ainda podemos ouvir a voz do nosso amado. E nós somos gratos por isso. Porque Ele ainda marca encontros como esse, dos quais a sua presença ela é visível, ela é palpável. Abra o seu coração, não fique de fora. Que você tenha um momento, um encontro com o Senhor, e que Ele não se limite somente a hoje, mas a todos os dias da sua vida. Aleluia, Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia, Jesus. Você pode pedir para Ele aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha
vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Ontem, quando a nega comentou aqui que nós passamos por alguns momentos de turbulência, nós pudemos ver a mão de Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Naquele mesmo ano, provavelmente vocês souberam também que a Valentina parou numa UTI. Valentina é do casal de gêmeos, é a nossa pequena. Eu digo que é a caçula porque ela nasceu depois do Noah, então ela é a caçula. Mas nós passamos tudo isso depois de dizer assim para Deus: Deus, o Senhor nos chamou para a obra, o Senhor nos chamou para fazer a Tua vontade, para cantar, para pregar, para fazer, para tocar. E a partir de hoje nós não rejeitaremos mais nada. No dia 6 de maio de 2022 nós dissemos isso: nós não rejeitaremos nenhum convite, seja ele para cantar, para tocar, para pregar. Nós não rejeitaremos o nosso ministério, eu e ela. Dentro do nosso lar nós falamos isso. No dia 22 de maio, depois do dia 6, no dia 22 de maio, nós entramos numa UTI com a Valentina. Valentina não respirava, sem respirar, por aparelho, oxigênio. Eu cheguei do hospital na Provida, eu disse para a nega, o que tá? Cadê? Quando eu cheguei, a Valentina estava caidinha. E eu me questionei, eu disse: Deus, por quê? Por que momento eu falhei? Que momento eu fiz alguma coisa que não te agradou? O que o Senhor quer nos ensinar? E quando os gêmeos nasceram, a tendência é que quando é casal, é gêmeo, não casal, mas gêmeo, desculpa. A tendência é ir para uma UTI neonatal. Nasce fraquinho, pequenininho. Só que nós declaramos que nossos filhos não entrariam numa UTI neonatal. E os nossos filhos não entraram numa UTI neonatal. E nós dissemos assim: os nossos filhos surpreenderão, porque o nosso Deus é maior do que palavra de homem. E os nossos filhos surpreenderam, porque eles nasceram no hospital Conceição, mas lá no hospital Socimed, que hoje é Unimed, estavam falando que nasceram dois bebês, casalzinho de gêmeos, fortes, robustos, saudáveis, que não precisaram de neonatal, não precisaram de respirador, não precisaram de nada. Deixa eu te dizer, não importa o momento, mas o que vale é a tua palavra.
Se a tua palavra for de fé e vencer, você vence independente da situação. Mas chegou o momento que nós voltamos. 2 anos depois, nós voltamos para o mesmo hospital. Nós passamos por ambientes que nos prenderam enquanto nós tínhamos os gêmeos. Banco de leite. A nega não conseguia amamentar. Nós brigamos com a pediatra. Nós dissemos, pelo amor de Deus, moça, vocês acham que é saudável ficar acordando a criança de madrugada para ver como é que está o negócio? Da glicose da criança? Daí a gente vai lá no banco de leite, pega, sobe a glicose, a nega dá de mamar, não sobe nada. Moça, pelo amor de Deus. Passamos pelo banco de leite. A gente passou pelo quarto, onde depois dessa conversa com a pediatra, do nada, irmãos, do nada, o Noah se afoga. Do nada. Ela põe o pé para fora do quarto e o Noah se afoga. Eu disse, a nega, pelo amor de Deus, está ficando roxo. Eu virei o Noah no instinto de não sei quem, porque do jeito que eu sou lesado. Virei o Noah, bati nas costas dele, desafogou. Passamos por esse quarto, olhamos o quarto. Ali eu disse para a nega, olha, ali quase que o Noah se foi. Fomos mais para frente, olhamos a ala da obstetriz, né? É assim que se fala, né? Onde nós chegamos, a nega estava com pré-eclâmpsia, pressão alta, ninguém entendeu nada, nem nós. Mas durante a cirurgia tudo se acalmou. A pressão da nega foi suave, tranquila, a ponto do médico dizer assim, como é que está a pressão dela? Daí era o moço, o anestesista dizendo, tá tudo certo, eu não sei o que aconteceu. Eu disse assim para a nega, não te preocupa que Deus está no negócio. Daí quando a gente entra, chega na frente, está escrito assim, ó, UTI neonatal. Eu olhei para a nega e disse assim, ó, nós não entraríamos aqui, Marquinho. Não entraríamos aqui. Mas Deus nos trouxe aqui para nos lembrar que Ele é o Deus que cuida, que protege, que salva, que faz qualquer coisa, independente do momento. Nós começamos com esse projeto de continuar fazendo a vontade de Deus, e o inimigo se levantou, mas Deus disse assim, ó, se acalma que eu estou no negócio. Talvez vocês se esqueceram de tudo que eu já fiz por vocês. Independente, porque vocês estão passando por um momento difícil. Daí eu quero dizer para você aqui, ó, não se esqueça do milagre da vida que Deus já te deu. Não se esqueça do maior projeto realizado na tua vida quando você disse sim, a salvação eterna. Daí 3 meses depois nós paramos na UTI com a Lara. E mais uma vez nós vimos o milagre de Deus acontecendo. Daí eu quero dizer para você, e eu quero pedir para você, com a sua alma e o que você tem de melhor para oferecer para Deus, você vai cantar junto com a gente. Me enxergou aonde? Na alegria? Não. Me enxergou aonde? Na fortaleza? Não. Eu não sei pelo que você está passando aqui hoje e agora, mas eu sei que lá na frente você vai receber a vitória, porque já está preparado. As guerreiras de Cristo oraram por esse momento. As guerreiras de Cristo guerrearam para que eu e você estivéssemos aqui e hoje saísse com a nossa vitória. E eu peço para você, vamos cantar. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Dá o seu melhor para Deus, porque Ele deu o melhor dele por você naquela cruz. Vida inteira me vestiu com roupas novas, pois o azeite em minha cabeça me deu um lugar na mesa. O
meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós adoramos e engrandecemos a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho Tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Cante o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder
Graças a Deus, louvado é o Senhor, aleluia. A igreja pode tomar assento. Eu gostaria de contar rapidamente um testemunho que eu falei para o Senhor. Se o Senhor fizesse, eu ia testemunhar esta noite. Eu cuido do meu pai, ele tem 92 anos, é acamado, tudo na boca. E nessa tarde eu passei um momento difícil com ele. E eu estava sozinha, não tinha ninguém em minha volta, minha filha sempre está por perto me ajudando, hoje ela não estava. E eu tive que fazer um procedimento nele, eu disse, Senhor, me ajuda. Eu estou sozinha, não posso chamar ninguém neste momento, mas eu creio, Senhor, que Tu vai colocar a Tua mão e vai me dar a vitória. E eu estou testemunhando aqui agora, porque o Senhor me deu a vitória, eu consegui fazer o que precisava, e Ele está bem para a glória de Deus. Amém? Quero chamar a nossa irmã para vir ministrar a palavra, nossa irmã Mônica. Louvado seja Deus. Hoje ela veio até com vestido combinando conosco. Oh, glória. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê graça, minha amada. Deixa Deus te usar. Espírito Santo. Amém. A paz, amados. Agradecemos a Deus, né, por estar aqui. Ter um lugarzinho aqui nessa casa que o Senhor nos trouxe, preparado para mim e para você, né? Eu fico agradecida, porque quando Deus faz promessa, a gente tem um costume de olhar para nós, né? E dizer, mas Senhor, tem certeza que é para nós isso? O Senhor tem certeza que é para mim fazer isso? Uma certa feita, eu estava em Criciúma, numa igreja, e o pastor daquela igreja, o culto já tinha acabado. Ele veio em minha direção, eu estava com a Bíblia na mão, ele tomou a Bíblia na minha mão e disse, olhe bem para mim. Eu olhei ele assim, mais uma vez Deus vai falar contigo. Deus te chamou como o profeta Jeremias, entrega o que ele te manda. Na hora eu fiquei feliz, né? Quem não fica? Aí cheguei em casa, comecei a estudar o livro de Jeremias. Irmãos, eu quase voltei lá, briguei com o pastor. Me diz, irmã, quem é que quer passar dias no tronco, dias preso, dias no calabouço, dias dentro de uma cisterna? Quem quer passar a vida assim? Tudo que ele entregava era exortação, era exortação. Chegou num ponto que o povo estava odiando Jeremias. Eu digo, Jesus, não, está errado esse negócio. Mas não está errado. Cada um, Deus tem um chamado. Deus usa um para exortar, mas usa outros para tratar com gentileza, com amor. Isso é bom, porque nem todos. É bom que eu e você, cada um tem a sua função. E o Espírito Santo usa cada um da sua maneira. Amém? Eu quero agradecer às irmãs, né? Agradecer que me receberam muito bem, com alegria, ao pastor dessa igreja. Que Deus continue abençoando. É a primeira vez que eu prego numa Filadélfia. Já preguei em outras, né? Mas mais que eu preguei em assembleias. Mas foi bom conhecer. Mais um povo, né? Mais um povo que está se preparando para morar no céu. Quer dizer, eu espero que estejam preparados. Eu espero que estejam todos, porque Jesus pode voltar hoje para um de nós, né? Pode voltar hoje para um de nós. Às vezes a volta de Jesus não pode ser coletiva, pode ser individual, né? Pode vir para mim, como eu disse ontem. Ninguém ore para Jesus. Não, deixa. Se chegou a minha senha, deixa eu ir. Eu sou feliz pelos meus tempos que Deus me deu na terra. Eu vivi 54 anos. Sou grata a Deus, Ele me deu uma família, né? Meu esposo já foi, já está na glória. Eu agradeço a Deus porque Ele já venceu, Ele já está lá. E eu digo para Jesus, eu tenho que continuar guerreando.
né? Às vezes a gente lamenta a igreja, porque quem partiu, mas se partiu com Jesus, já venceu a guerra, já venceu as suas lutas, já venceu as suas batalhas. E nós temos que continuar na guerra aqui, lutando todos os dias contra a nossa carnalidade, porque o maior inimigo nosso é a nossa carne, não é o adversário não, é a nossa própria carne, porque ela cobiça as coisas daqui. E que mora em nós, almeja voltar para Ele, quem enviou, né? O Espírito que o Senhor mandou, soprou em nós, quer voltar. Amém, igreja? Aleluia, glórias a Ti. Eu quero ler, irmãos, uma palavra muito conhecida, mas que foi a que Deus me colocou desde quando a irmã Céia falou comigo. Eu já comecei a orar e buscar na palavra. É Lucas 10:38. Lucas 10:38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muito serviço. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não vê que minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, a gente, lendo essa palavra, a gente costuma, às vezes, tentando crucificar um pouco Marta, né? Porque ela estava ali, penso eu, irmão, que a Bíblia não diz. Eu penso eu que ela, porque Jesus disse que tu estás ansiosa e afadigada. Penso eu que Marta, era um tempo, irmãos, que não tinha WhatsApp, né? É um tempo que não tinha celular. A amiga liga, estou indo aí, você corre, faz um bolo, prepara e está esperando, né? O meu genro, quando me liga lá de Tuporanga, enche o carro dele, mas a minha filha, mais os 4 filhos, estamos indo, sogra. E eu começo, né? E fazer bolo, biscoito, e vou estocando, porque 4 rapazes pequenos comem mais do que capivara, né? E aí eu me imagino Marta nessa situação, né? Entra Jesus na casa desprevenida, né? Porque não foi avisada, não mandou um ok, um WhatsApp. E com mais 12, né? Com mais 12, imagine. Ai, meu Deus. E naquela época, tudo a pezinho. Chegava com a barriguinha, sabe? Colada nas costas, né? Era assim. Era a pé. Aproximadamente de 3 a 4 quilômetros a distância que Jesus chegou nessa aldeia. Outras traduções, um povoado, um vilarejo, enfim. Era um lugar que Jesus se sentia bem, pelo que veio para visitar, né, Marta? Eu imagino Marta agora, abrindo a porta e entra 1, entra 2, entra 3 e não acaba de entrar homem, né? Te imagina aí, irmã, você é rica, não é com você, mas se fosse você eu queria ver. Você dava 4 bliscão no marido e dizer quem foi? Foi você que convidou essa zomarada para vir aqui sem avisar? Não é? Eu só imagino, eu tiro pela minha filha, se ai, tadinho do meu genro, se convidar um amigo, sem que antes avise ela, coitadinho do meu genro, ela diz que eu defendo ele. Enfim, porque mulher é o quê? Mulher não quer ser pega desprevenida. Mulher quer ter algo para colocar à mesa. Ali estava Marta, eu imagino Marta, né? Talvez meia, sabe, descabelada, desajeitada, o avental molhado, e busca água na fonte, e busca uma lenha para fazer fogão. Não é igual a nós hoje, né? Só aperta o botão e o foguinho aceso, né? Tem uma até chaleira elétrica, que a gente vai lá, liga na tomada e ela ferve. Não, alguns têm até cafeteira, eu não gosto disso, de cafeteira. Meu cafezinho eu prefiro, sabe, aquele. Enfim, imagino ela toda atordoada, querendo fazer algo para apresentar algo, né? Como eu posso dizer, apresentável a Jesus e os seus companheiros, seus
discípulo, correndo de um lado para o outro, querendo dar conta de tudo, fazer tudo. E Maria, sua irmã, que era para estar lá ajudando ela a respirar, se joga aos pés de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Irmã, só até me arrepiando. Rabagassuri andaraia. Eu imagino, hein? O que Maria não sentiu, o que Maria não viu, né? Para chegar, porque irmã, naquela época não é igual de hoje não, que eu posso chegar ali, sentar, conversar com o pastor de boa e ninguém vai. Naquele tempo, mulher não podia não se aproximar, muito menos sentar aos pés de um doutor, de um mestre, né? Porque mestre que conduzia, ensinava a palavra, Deus me livre. Mas eu só imagino o que Maria não viu, o que Maria não sentiu naquela hora, hein? O que Maria não percebeu. Oh, eu imagino a alegria, eu imagino certo o coração dela saltando, sabe? Dando aquele soco, aquela rebatida. Quando a gente leva um susto que um neto cai e a gente, meu Deus, e agora? Criou o galo na cabeça, sabe? Que o coração quer saltar pela boca. Imagina Maria, que Jesus entra por aquela porta, hein? Os historiadores dizem que Maria é a mesma, a irmã de Marta, é a mesma que ungiu os pés de Jesus com unguento, que chorava aos pés dele e secava com seus cabelos, que até os homens repreendem. Se ele fosse um homem de Deus realmente, ele estava vendo que era uma pecadora. Então eu imagino que ela seja mesmo essa pecadora. E estava tão grata, quanto mais Deus perdoa, mais nós somos gratos. Eu conheço gente que Jesus tirou lá do fundo do poço, sabe? Aquele drogado que estava lá na sarjeta, que ninguém dava nada. Hoje na igreja ele dá glória a Deus e não cessa, porque ele é grato. Ele é grato que ele viveu o inferno e agora Deus deu a luz para ele. Agora Jesus trouxe, tirou das trevas para a luz. De cantarabagaia. Eu imagine você agora. Que felicidade não estava aquele coração de Maria. Ver o mestre na casa. E eu também volto a imaginar também como era aquele povo, aquele povoado. Lugar pequeno, sabe, casinhas, bairros pequenos, que casinhas uma colada na outra, um vizinho sabe o que está se passando no outro, ali o quintal do vizinho dá com a janela da irmã. Ou imagina agora aquele povo vendo aquele homem famoso, aquele mestre, aquele homem que cura, que levanta paralítico, que ressuscita o morto, entrando em casa de Marta. Irmãos, eu acredito que muito daquele queria, sabe, uma fresta na janela. Ele queria um cantinho atrás da porta, mas ele queria estar lá, Ai, cantou, mandei. E Marta lá, preocupada. E Marta lá, tão afadigada que não percebia, parece que estava com a venda nos olhos. Ela não parou para perceber quem tinha entrado na casa. Ela não parou para notar quem entrou na casa. Por isso que ontem eu disse que a ansiedade tira o nosso foco. Ela estava tão ansiosa que ela tirou o foco, a visão dela de quem estava na casa. Quem estava na casa? Quem estava na casa? Era o dono da vida, era o autor da vida. Alabagassuri andaraia. Era aquele que podia mudar a história dela. Aleluia. E ela não estava vendo. Maria com seu coração sensível, Maria com seu coração que deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar, estava vendo, estava sentindo e estava dizendo dentro dela, eu vou ficar aqui, daqui ninguém me tira, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque não posso ter outra, posso não ter outra, ninguém me tira daqui não. E Marta preocupada, porque agora, o que eu vou apresentar para essa homarada? Né? Nos dias de hoje, eu imagino que as irmãs pegariam 1 quilo de salsicha, picava, tacava na panela, enchia de cebola, tacava água e deu, vamos comer aí. Vai lá, traz um saco de pão d'água, já que tu convidou, marido, dá um jeito, vai buscar o pão. Era o mais prático, mais rápido. Mas não era daquele jeito, né, irmãos? Daquele jeito, muitas vezes, tinha até que
matar um cabrito. Lá arrumar um peixe. Fogão a lenha. Talvez era até um tacho lá de pendurado. Então Marta, ela estava muito cansada, preocupada o que tinha que apresentar para aqueles homens. Mas muitos queriam estar no lugar dela, muitos queriam um pedacinho, ocupar um cantinho daquela casa. Irmãos, vamos botar nós aqui, lá no seu bairro. Se chega a notícia dizer, lá vem o pastor fulano de tal, da cidade de tal, Deus usa ele para curar, para libertar. Deus já usou ele para ressuscitar, Deus já usou ele para levantar o paralítico. Você com o seu problema, você não ia querer, mas ele entrou na casa da Teresa. Opa! Irmão, se você pudesse até o muro você pularia. Porque você ia dizer, mestre, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Eu tenho um problema sério e não quero continuar com esse problema na minha vida. E Marta tendo tudo na frente dela e não estava percebendo. O que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Tira o foco. Olha, para de botar o foco naquilo que não vai te trazer solução, mas bota os teus olhos naquilo que tem todo o poder no céu e na terra para mudar a tua história. Eraba, dorama, canchorama, suriandaraia. Aleluia. Glória. Igreja, abre os olhos. Abre os olhos. Você pensa quando você está lá frustrado, lá na empresa onde você trabalha, você pensa quando você está dentro do seu lar, cheio de problema, se você se trancar no seu quarto, fechar os teus olhos e dizer, Jesus, eu estou aqui, se apresenta, porque eu preciso urgentemente de um socorro. Você acha que Deus não vai te ouvir? A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não abandona os seus filhos, aquele que chega a Ele, aquele que clama a Ele, ninguém Ele despede vazio. Demandaraia. Aleluia. E Marta estava lá, preocupadíssima. Aí chega e reclama para o mestre, para Jesus. Aleluia. Aí Jesus olha, Marta, por que estás tão ansiosa aí? Com essa fadiga toda. Eu acredito que Jesus, a Bíblia não disse, por acaso eu estou te pedindo um banquete? Eu estou lhe pedindo aí um pandeló, sabe? Eu estou lhe pedindo um frango assado, uma galinha caipira com polenta, que isso é muito bom? Não estou. Não estou. Como tu queres que eu tire a boa parte de Maria? Maria escolheu a boa parte. Qual a boa parte que Maria escolheu? O que Jesus está querendo dizer para Marta? Marta, Maria escolheu ouvir Deus. Marta, Maria escolheu ver Deus, aprender com Deus, confiar em Deus, acreditar. Igreja, penso eu que Maria, quando viu Jesus entrar e ela correu aos pés de Jesus, penso eu que ela disse assim, adeus noites escuras, aleluia. Adeus noites escuras, adeus noites turbulentas, adeus tristeza, porque a alegria entrou na minha casa, adeus angústia, porque o dono da vida chegou na minha casa, adeus, tudo que é de ruim, agora vai embora, porque aonde chega a alegria, a tristeza sai, onde chega Jesus, nada pode continuar. Amandaraia. Decanchou manderraia. E Maria estava sendo grata. Maria estava tirando o tempo, aproveitando esse tempo, aleluia,
para dizer, penso eu, né? Como eu digo, a Bíblia não diz. Penso eu que quando Marta lá correndo de um lado para o outro, afadigada, para apresentar algo, Maria olhava o campo dos olhos, finge que nem te vejo. Eu finjo que nem te vejo, eu não vou perder a minha bênção. Eu não vou perder o meu milagre. Não. Não troco por nada. Igreja, e é o que nós temos de se fazer nos dias de hoje. Não troque a tua bênção. Não troque o teu milagre por nada. Por nada. Agarra essa oportunidade que Deus te deu. Agarra essa oportunidade que Jesus te deu de conhecer a Ele, conhecer as Escrituras, a Sua palavra, de conhecer aquilo que Ele deixou por escrito para mim e para você. Ei, aproveite essa oportunidade. Não perca a chance de conhecer Jesus mais de perto. Não perca a chance de sentir o Espírito Santo na tua vida, te conduzindo, te ensinando, te instruindo. Não perca a chance de conhecer esse Deus bem melhor, e tu verás que Ele faz além do que tu pede e imagina. Ele é bem maior do teu problema, do que o teu aramandaraia, do que a tua enfermidade. Ele é bem maior. Ah, glória, aleluia. Quando eu aceitei Jesus, com 23 anos de idade, casada, já mãe de filha, há 8 anos de casada. Eu casei muito jovem, com 15 anos. E aí, como toda igreja, principalmente a Assembleia, tem um círculo de oração. A dirigente do círculo de oração, uma senhora de quase 70 anos, morava bem para lá da minha casa. A igreja era 2 quilômetros adiante para lá. O círculo de oração era 3 horas da tarde. Acho que era uma terça-feira. Por causa que a senhora, né, de noite era ruim para ir, a visão não ajudava, ia a pé. Imagine eu agora com 23 anos, imagine uma Marta querendo dar conta de tudo, e ela da estrada de sombrinha, que às vezes o sol quente, verão, gritando: irmã Mônica, já está pronta? Eu digo: ah, meu Jesus, não acredito. Ai, não, ela não esqueceu de mim, não é possível, Jesus. Ai, Jesus, agora vai ficar tudo pela metade, meu Senhor, e agora? E eu lá dentro, e ela novamente: irmã Mônica. Eu digo: mas ela não vai mesmo. Ai, Jesus, ela não vai me deixar. Ai, Senhor, mentir não posso, diz que é pecado, não tem como. Queria tentar inventar alguma coisa, não, mas não tem jeito. Agora eu sei que não pode mentir. Corria, saía, ia. Chegava lá 1 hora de joelho, que até hoje é 1 hora de joelho. Quero dizer uma coisa para a igreja aqui, para as irmãs, que às vezes, né, o adversário traz tanto empecilho para não estar aqui reunida. Irmãos, eu recebi tanto milagre através do círculo de oração. Olhe para mim, como eu disse, eu tinha 23 anos de idade. Eu passei a minha adolescência, que infância, então, de criança eu não entendia muito. Mas a minha adolescência entrou dentro de mim uma revolta muito grande, uma mágoa do meu pai. Meu pai, né, mas a minha mãe se separaram. Meu pai era um homem assim, como posso dizer, aventureiro, gostava de, como diz outro, quando faleceu, eu já estava no 5º casamento, fora os ameaços. Então, quer dizer, eu era a filha mais velha. Eu chorava. Quando meus pais se separaram, eu chorava. Eu era pequena, de saudade dele. Tinha saudade. Quando eu comecei a ficar meus 12 anos, eu comecei a criar uma mágoa assim: ele não procura a gente porque não ama. Não ama nós, não se importa com nós, não pergunta se a gente precisa de algo. E aquilo foi entrando dentro de mim, só foi aumentando. Fui ficando revoltada. Se alguém falasse de pai, eu disse: que pai o quê? Aquilo lá é isso, é aquilo. E eu despejava todo o meu ódio. Com 23 anos, eu aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei a Jesus,
Eu tinha tanta enfermidade no meu corpo, tanta, irmãos, tanta, que às vezes se contar, como diz o meu genro, para mim tem coisas que a gente não pode nem contar, sogra. Ou eles acham que eu sou maluco ou estamos mentindo. Eu tinha problema de rim, reumatismo, intestino, uma dor de cabeça tenebrosa que eu ficava de cama vários dias. Então eu agradeço a Deus pelo marido que na época ele me deu porque aguentou tudo isso. Eu vivia muito no hospital. E quando eu aceitei Jesus, e através das irmãs me ensinando que crente tinha que orar, crente tinha que estudar a Bíblia, eu comecei a fazer isso. E tinha que jejuar, comecei a fazer. Apesar que a minha cabeça ainda trabalhava assim. Oh, meu Jesus, mas a coisa é feia, né? Misericórdia. Não pode comer. Porque eu vim de uma igreja que não exigia isso, né? Não pode comer, tem que ficar orando e tem que ler um livro que a gente não entende nada. Parece estar falando em grego. Era. E eu questionava, mas eu fui tentando. Aleluia. E aí eu comecei a aprender com a palavra e orando e deixando como Maria, sensível ao Espírito Santo, e entender que se eu perdoasse, que eu tirasse aquela revolta dentro de mim, aquelas enfermidades iam embora. E foi no círculo de oração que eu comecei a aprender a orar, a amar, a perdoar, a sair a revolta, a sair aquela coisa ruim que eu tinha dentro de mim, que eu não podia nem ouvir que falasse o nome dele. E através que quando eu entrou o perdão, eu me arrependi dos meus, sabe, daquela minha raiva de tudo. Quando atacava a enfermidade, para honra e glória do Senhor Jesus, que eu não estou contando aqui para engrandecer a mim e a ninguém. Quando atacou o rim, a última vez que atacou, uma semana, eu me enrolei na cama de dor. Quando ele deu uma aliviada, os médicos davam remédio, mas não tinha solução. Eu disse, vou a toda no culto hoje, eu vou aproveitar o culto. Aliviou a dor, eu vou a toda. Dobrei o joelho e orei. Quando eu levantei, a dor começou de novo. Quis entrar o desespero. Quem já teve dor no rim sabe que não é moleza. Sabe que não é fácil. Eu fui no banheiro da igreja, botei uma mão aqui, a outra ergui para o céu e disse, assim como eu creio que o Senhor está aqui, no teu nome está repreendido essa enfermidade. Nem pisquei o olho, a enfermidade foi embora, faz mais de 20 anos. Aí ficou o reumatismo. Orando, no círculo de oração, nós tivemos um culto à tarde. Para honra e glória do Senhor Jesus, naquela tarde o Senhor limpou, lavou, nunca mais precisei fazer uma injeção tenebrosa, que parecia que aquilo não era remédio, parecia que aquilo era uma cruz que só Jesus. Mais uma que Ele libertou. Outro dia fui a um culto, quando eu estava, chegamos atrasado, um casal me convida, vamos na igreja fulano e tal, bom visitar eles, estamos com saudade, vamos lá. Chegamos atrasadinho. Quando estava entrando pela porta, o obreiro aqui, ele olha em mim e disse, irmã, Deus manda te dizer que hoje tu sai daqui curado dessa tua enfermidade. Só Deus sabe o quanto tu tem chorado nas escondidas. Irmãos, e eu chorava. Muitas vezes eu saía da igreja, ia para o banheiro chorar da dor. O intestino me causava muita dor. Para honra e glória do Senhor Jesus até hoje. E assim Deus foi limpando, foi mudando. Ei, faça como Maria. Escolha a boa parte, estar aos pés dele, porque quando nós vamos para os pés de Jesus, Ele direciona, Ele conduz a nós receber os nossos milagres. Quando nós vamos para os pés de Jesus, o próprio Espírito Santo se carrega de direcionar a nossa oração, porque se Ele não fizer isso, às vezes nós não recebemos, porque não sabemos como pedimos, mas o Espírito Santo, Ele nos conduz. Arabagassuri andaraia. E da minha enxaqueca, para encerrar, essa aí com 5 anos. Acho que não tinha 5 anos ainda. Pulou na cama, bebezinho. Mamãe, eu disse, a mãe está dodói. Mamãe está dodói? Tá. Ela assim, Jesus cura a mãe. Eu disse, cura. Então ora pela mãe. Ela botou a mão na minha testa. Jesus cura minha mamãe. E eu disse assim, diz para ele que ele tem poder. Jesus, tu tem poder. Amém. Ó, Jesus já curou a mamãe. E se jogou na cama.
Mas quando ela estava orando assim, eu senti um negocinho por dentro, assim, parece que estava me rapando, sabe? Rapando aquilo, eu já estava vários dias. Já tinha consultado com os especialistas, pagado caro para ter uma solução, não tive. E aí, levantei dali para honra e glória do Senhor Jesus, nunca mais e até hoje. Ei, aprenda. Aprenda para os pés de Jesus. Escolha a boa parte. Às vezes, irmãs, às vezes, há tempo para tudo. Às vezes o momento de Marta não é aquela hora é para os pés de Jesus. Sabe? Tem momentos que Marta tinha que entender que o mestre estava na casa, Jesus estava na casa, aproveitar a oportunidade, porque quando o mestre está na casa, é ele que se responsabiliza, é ele que faz, é ele que opera as maravilhas. Quando o mestre chega, não desperdice a oportunidade. Lá na empresa onde você trabalha, lá no seu trabalho, às vezes você está tão cansado e você não sabe o motivo, porque a canseira, porque o peso nos seus ombros, porque a dor, às vezes você está cercado da inveja, do ciúme, você está cercado da incredulidade dos outros, você está cercado, sabe, com aqueles olhos ruins, desejando o teu mal. Vá para os pés de Jesus, porque é Ele que derruba isso, é Ele que destrói isso, é Ele que dissipa este mal, é Ele, é só Ele. Não tem outra coisa, não tem, hoje é psicólogo, psiquiatra, não tem, é Jesus que muda, é Jesus que faz, aleluia. Irmãos, quantos já me procuraram? Quantos procuram, irmã? Eu não entendo, eu não sei o porquê. Lá onde eu trabalho, eu estou colocando os pés lá, tudo muda. Eu começo a me sentir doente, eu começo a me sentir ruim. Parece que a minha mente já não quer ligar mais com o trabalho. Parece que eu quero sair de lá correndo. Ei, escapa-te por tua vida. Não abandona o emprego, foi Deus que te deu. Mas vá para os pés de Jesus. Vai para os pés do Mestre. É Ele que vai mudar essa situação. É Ele que repreende a enfermidade e o mal. É Ele que muda dentro do lar da gente. É Ele que repreende aquele espírito maligno que está lá lutando, trazendo confusão dentro da sua casa. É Ele. Às vezes as pessoas já não se entendem mais, o casamento, o esposo e a esposa, e não se entendem e não procuram saber por que Deus, por que isso, porque nós dois trocamos duas palavras e já discutimos. Por que Deus? Qualquer momento, se o marido não achou um par de meias, já é um motivo de discussão. Se a esposa, o marido deixou a toalha de banho em cima da cama, já é motivo de discussão. Ei, escute, nós temos um adversário que luta 24 horas para que nós vivemos em discussão, em brigas. Erabaxandaraia, não deixa isso destruir a tua vida, a tua casa, a tua família. Não seja Marta neste momento, mas seja uma Maria. Vá para os pés do Senhor. É nos pés dele. É nos pés dele. Aleluia. A nossa vida tem que estar ligada com Ele. Hein? Se Ele disse que nós somos o ramo, Ele é a oliveira, nós somos ramo, desde quando o ramo sobrevive desligado da raizeira? Não tem como. Se Ele diz que Ele é o corpo, nós somos membros de Cristo, desde quando um membro vai sobreviver sem um corpo? Se você vê um corpo por aí andando, sem perna, sem braço, é normal, porque sobrevive. Agora, se você vê uma perna por aí andando e um braço, você corre. Vai dizer, capeta, é demônio, não pode. Porque não sobrevive. E crente sem Jesus não sobrevive. Nome de cristão não é o suficiente. Vestir uma roupinha de cristão não é o suficiente. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou no bar. Você vê o capeta lá descarado no boteco? Não vê. Ele não tem tempo para isso. Ele está maquinando como vai te destruir, como vai te derrubar, como vai destruir teus planos.
Hein? Como vai colocar por terra os teus sonhos. Então não seja um membro desligado de Jesus, do corpo de Cristo. Porque senão, irmão, você é uma assombração. Ah, não. É uma assombração. Crente que é crente está ligado. Você é membro, tem que estar ligada. Nem que seja o dedo dominguinho, mas tem que estar ligado. Ele sozinho não anda. E se andar, corre. Corre, porque tem coisa maligna aí. A não ser que você tenha coragem, condições de repreender. Se não, foge. Senão até de um dia domingo você apanha. Ei, Jesus não estava dizendo que Marta estava errada. Jesus estava dizendo para Marta: aproveite, Marta, eu estou na casa. Aproveite, meu irmão, Jesus está na casa. Aproveita essa noite, Ele está na casa. Aproveita, Ele está falando contigo. Aproveita, dá glória a Deus. Ei, saia daqui confiante. A minha história vai mudar. Eu vou crer, eu vou confiar que se eu ir para os pés de Jesus, Ele vai mudar a minha situação. Ele vai mudar no meu lar, no meu casamento. Este mal vai cair por terra. Esse espírito que está perturbando vai sair em retirada. E você acha que a irmã Mônica está pregando aqui para vocês? Balela? O que eu prego é o que eu vivi na minha vida. Se eu estou dizendo que Jesus faz milagre e muda a história, Ele faz. Ele faz, irmão. Se disser que eu não sei o que é passar pelo vale da sombra da morte, eu sei porque eu passei. Se você acha que eu não passei problemas ferrenhos na minha vida, no meu casamento, eu passei. De eu chegar da igreja a pé, caminhar 2 quilômetros, escuro, estrada de chão, era só mato de um lado para o outro, com uma bebê no colo e a outra pela mão, que tinha 10 anos, do meu lado. Chegar na minha casa, não poder entrar, porque o esposo chegava do bar meio, sei lá como é que se diz, chapado. Não, chapado não, que é droga, era a bebida mesmo. Hein? Lacrava tudo, apagava as luzes, e agora entra como? Aí eu pensava dentro de mim, quando eu não era cristã, meu casamento era uma bênção, eu tinha um príncipe. Agora o príncipe foi embrulhado, eu não sei quando Jesus levou, e me mandou um capetado, meu Deus. Parecia que eu via um capeta na minha frente todo dia. Se transformou, irmão. Era. E agora? Tivemos que fazer o quê? Estratégia. Vou querer matar o marido? Não, sou crente agora. Agora a gente é crente, né, irmã? Sabe, minha irmã? Nada de querer tocar panela no marido. Agora a gente é crente. É orar por eles ainda para Jesus libertar. Aí comecemos a fazer o quê? Pular a janela. Aí enquanto a minha filha de 10 anos, eu conseguia erguer ela, nós arrombávamos uma janela, era um lado alto, eu erguia, ela pulava, abria a porta, nós entrávamos. E ele, eu acho que a pessoa quando bebe, cai na cama, dorme, não veja nada, né? E aí, quando ela cresceu, irmão, que ela ficou uma mulher muito grande, muito alta, a família dos Lessa, a maioria são altão. E aí, agora quem é que pode com a menina? Aí era ela que me erguia e me jogava do outro lado. Era só um barulhão só, irmãos. Era só um barulhão. Soalho de madeira, casa de madeira, a minha primeira casa. Jesus, eu dizia a minha filha mais devagar. Bum, bum, mamãe, tá bem? Estou bem, sobrevivi. Era, irmão. Estou aqui para dizer para você que valeu a pena tudo que eu passei. E sabe por quê? Irmã, vale a pena viver sofrendo? Olha, na vontade de Deus vale, porque depois Ele te recompensa. O que adianta nós viver na bonança, nas alegrias, e nós nos perder no caminho?
Então foi nesses dias difíceis que eu conheci Jesus de pertinho, e hoje eu posso afirmar para vocês que Ele chega na hora incerta, Ele chega naquela hora que você não espera e não imagina, Ele surpreende o cristão. Ei, não é naquela hora que você faz uma campanha de jejum de 30 dias, de não sei quantas horas de oração, Ele não chega naquela hora para que você não faça que nem o povo de Israel, bata no peito e nós ganhamos, eu venci pela minha oração, pelo meu jejum, porque eu paguei preço. Não, não, Ele chega naquela hora que você se sente derrubada, destruída, sem coragem para nada, aí Ele chega e diz: eu estou chegando, e eu surpreendo todo aquele que confia, todo aquele que espera em mim, acredita que eu ainda faço e opero maravilhas. Arabagassuri andaraia. É desse jeito que Jesus chega. É desse jeito. Aleluia. Foi fácil, não foi? Não era fácil. Cada vez que eu saía para pregar, eu dizia: meu Deus, quando eu chegar, como é que vai ser? Aí fomos para Casa Nova. Na Casa Nova não tinha como pular janela. Mas Deus me deu uma vitória. Deus permitiu algo muito difícil na minha vida, e para Ele também. E aí mudou Ele. Agora não era mais aquele homem de segunda a segunda nos bar. Ele chegava do trabalho, ele não perdia dia de trabalho não, ele trabalhava. Sempre foi muito trabalhador. Mas ele chegava, tomava um banho, estou indo ali, já volto. Já volto, lá foi. Quando ele chegava em casa antes de mim, porque era dias de culto, é porque era dia de semana. Final de semana era só de manhã. Tinha um vício maldito, não podia ver uma mesa de jogo. Lá perto de nós, né? Havia bares, um jogatina. Havia meu sobrinho, que eu criei, passava e dizia: tia, tá lá. Ele mais uns 4 lá jogando, e eu não sei não, tia. Ele estava desafiando uns lá a aposta, dobrar a aposta. Eu acho que ele só vem quando perder o último centavo. Mas foi nessa luta que eu enfrentei, foi nesses problemas que Jesus me ensinou a ter mais fé nele, confiar, acreditar que Deus transforma a vida, muda a história e faz o impossível. Aleluia! Deus faz o impossível. Oh, glória! Igreja, o nosso Jesus, ele não mudou. Como ele foi na vida de Marta e Maria, como ele entrou naquela casa. Eu acredito que ele se sentiu bem quando entrou naquela casa. Né? Eu acredito que ele se sentiu bem. Porque ele viu que Marta estava preocupada nas coisas para fazer, porque ele queria apresentar algo para eles. E ele se sentiu melhor ainda porque viu que alguém deu valor com a vinda dele, com a chegada dele. Que Maria quis sentar aos pés dele para aprender. Maria queria aprender algo mais da parte de Deus, né? E nós cristãos, irmãos, quando a gente, né, fiquemos amarrados às preocupações como Marta, isso, ela não... A gente, é como se a gente respirasse com dificuldade espiritualmente, sabe? A gente respira com dificuldade espiritualmente. Aquele fruto que era para nós dar, nós não damos. Porque nós estamos com nossos olhos no problema, fitados no problema. Em vez de fitar no alto, que a Bíblia mesmo diz que é do alto que vem o vosso socorro. É do alto que vem a solução para o meu e o teu problema. Aleluia! É de lá, igreja. Eu não sei se eu falei isso aqui ontem, mas eu quero dizer uma experiência que eu tive. Que eu fui orar por uma empresa em Criciúma. O empresário começou a contar através de outro irmão, falou no meu nome e disse: olha, eu conheço ela orou por mim e Deus fez algo novo na minha vida. Ela pode vir aqui orar se você aceitar. E este homem disse, e era ímpio,
Não, traz, se tu puder trazer a meu parente, né, traz ela. Porque depois que passou as pandemias, as coisas ficaram muito difíceis na empresa. Estava praticamente, sabe, entrando em falência. E aí eu cheguei lá e orei para aquela empresa, orei por ele. A sua esposa não estava, orei pela sua família. Enfim, eu saí de lá com a certeza que Deus ia fazer algo. Poucos dias se passaram. Ele conta para esse meu parente que passou lá novamente e disse: escuta, um dos problemas grandes que eu tinha era 2 dívidas no banco. As dívidas foram crescendo através da pandemia. Depois o tempo passou e eu não dei mais volta, a empresa foi se decaindo e as dívidas foram crescendo. Uma de 100 e poucos mil e outra eu não lembro, irmão, juro que eu não lembro a valor, mas era outra conta grande. E ele disse, contando: e eu vou ligar para a irmã para contar para ela que eu fui lá no banco, porque Deus começou a abençoar aqui na empresa, a coisa começou a mudar. E fui lá para acertar, né, a dívida, para tentar, né? E chego lá, ele assim, não existia mais dívida nenhuma. Aleluia. Não existe mais. E ele disse, contando, né, para esse irmão: eu insisti com o gerente, procura, eu tenho 2 dívidas. E ele explicava os tipos das dívidas, como tinha feito. E o gerente: não tem nada, você não tem nada aqui. E ele mais uma vez, ele insistiu, e de repente ele para e pensa, né? Aquele Deus fez algo. Aí o gerente disse: você não tem mais dívida, você está confundindo. Você está enganado. E aí eu comecei a falar com Deus e questionar Deus e disse: Senhor, ele era um ímpio, ele não te servia. Eu tenho orado por pessoas cristãs e não receberam o seu milagre. Eu tenho implorado a Ti por vidas que se diz cristã e não recebe o milagre. O que está acontecendo? A resposta de Deus é bem clara. Ele não me conhecia, então ele não deixou dúvida entrar. Ele apenas creu que o Deus daqueles crentes ia fazer algo por ele. Mas os que dizem que me conhecem, primeiro que eles olham para quem está orando. E se quem estiver orando tropeçar numa palavra já é o suficiente. Não. Se ele vê qualquer coisa naquela vida, assim, não vou receber. Se esquece que quem faz o milagre sou eu. Se esquece quem o dono da bênção sou eu. E quem não é cristão, ele vem na confiança. O Deus daqueles crentes faz milagre. Ele é diferente. Aí quando é o crente, fulano orar, não vai dar nada. Escuta, dá. Porque quem faz milagre é Jesus. Quem opera maravilhas é Jesus. Orabagachandaraia. Igreja, as horas se passaram. Vamos colocar de pé, aleluia. Ei, aleluia. Marta, ela não viu o que era para ser visto. Ela não sentiu o que era para ter sentido. Mas Maria aproveitou, Maria foi sensível ao Espírito Santo. Maria aproveitou a oportunidade e foi abençoada grandemente por Jesus. Escute, seja sensível ao Espírito Santo. Ei, lá na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, pare para ouvir Ele, deixa Ele te guiar. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te pegar na tua mão e dizer: ei, eu sou teu Pai, eu não te ensinei a caminhar para deixar agora tu se esborrachar, para deixar caminhar sozinho. Eu tomo tu pela mão e te ajudo, eu vou na tua frente, eu te conduzo. Creia nesse Jesus, e Ele está aqui nesta noite para dizer para ti: não duvida, Ele ainda faz maravilhas.
Ele pode entrar lá e mudar a tua situação. Oh, glória, aleluia. Vamos orar e agradecer este Deus. Honrar a Ele, adorar a Ele. Ei, agradeça a vida que tu tem. O alimento que cai na tua mesa, o ar que tu respira. Agradeça a esse Deus que te deu a oportunidade de estar aqui nesta noite, para te dizer que Ele ainda é o mesmo. E Ele diz: eu não mudei, eu ainda faço. Ergue a tua cabeça, pare de olhar para o chão e olha para mim, que eu ainda tenho todo o poder no céu e na terra para mudar. Aleluia. Pastor, posso orar, pastor? Orar é como eu disse, a primeira vez que eu estou pregando numa Filadélfia, eu não sei o costume, a maneira, mas eu vou orar pela igreja, aleluia. E quero dizer, bote a tua fé em ação, bote a tua fé em ação, porque o Jesus que nós servimos, a maior alegria dele, ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Eu sempre digo isso, ele tem prazer em abençoar e operar maravilhas, porque é o nome dele que vai ser glorificado e exaltado neste mundo tão pecaminoso, neste mundo que caminha passos largos para o abismo. E ele quer abençoar a sua igreja nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, ele quer que nós estejamos debaixo da potente mão de Deus, aleluia. Oh Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigada, meu Jesus, porque a tua palavra foi pregada. Eu confio em ti, creio, porque eu vivi na minha vida muitos milagres, muitas maravilhas. E eu te peço em nome de Jesus, opera no meio da tua igreja, que eles saiam daqui renovados, com a sua fé viva, para receber os seus milagres, para resolver os seus problemas, para mudar a situação de cada um. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o pastor dessa igreja, a sua família. Cuida, Senhor, guarda, proteja. Quando os dias maus chegarem, que elas estejam com a fé viva, uma fé, Senhor, em ti, firmados na rocha, para vencer qualquer circunstância, vencer qualquer batalha, vencer qualquer enfermidade. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo teus filhos no nome de Jesus. Senhor Deus, guia cada um para os seus lares, abençoa, proteja e guarda no nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Só quem já esteve lá do outro lado e sentiu o grande poder da mão de Deus sobre sua vida quando Ele disse que pronto, as coisas dali para frente iriam mudar. Entende tudo que foi falado aqui. Só quem esteve lá do outro lado e no dia teve essa experiência que, como se Deus pegasse a gente assim, esmagasse, deu, agora tu não é mais dono de ti. Entende?
grande poder de Deus. Entende também o grande poder de uma mulher que ora. Porque aquilo que era impossível para mim, Deus realizou através do poder da oração. Agradecemos a nossa irmã Mônica Lessa por compartilhar suas experiências com a gente. A sua filha que está aqui. Hoje a netinha não foi, né? O genro ficou cuidando da netinha? Mas ontem vocês viram que ela subiu aqui em cima e queria pregar? Ou só eu que vi ela gesticulando, tentando imitar a avó? Recebe em nome de Jesus. Amém. Trata com zelo. É isso que Deus tem para a vida de vocês. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco e viveram esses momentos com a gente. Essa palavra tão forte, tão contundente, que fala sobre arrependimento, porque às vezes a gente esquece que precisa estar se arrependendo, né? Mas não. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã a misericórdia do Senhor vai renovar sobre suas vidas. E você tem muito que se arrepender. Nós temos muitos que se arrepender. Amém? Gostaria de agradecer o Maicon e a Joseli. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos músicos que estiveram aqui com a gente. Deus sabe como vai pagar vocês, tá? Por esse serviço que vocês fizeram, tá? Vocês querem que nós paguemos ou que Deus pague? Eu gostaria de agradecer as irmãs pelo empenho, pela dedicação e pela perseverança que vocês tiveram até hoje. 25 anos. 25 anos. Eu gostaria também de chamar a irmã Sandra e a irmã Regina aqui. Pode ser, irmã Regina? Irmã Sandra, pode? Não, sobe aqui. Quero que todos as vejam. A irmã Sandra, ela está quantos anos, irmã Sandra? 19 anos na liderança do ciclo de oração. É uma vida, sabia? É uma vida. E esse é o último congresso que a irmã Sandra ela participa como líder do ciclo de oração. Amém. E agora vai ficar com a irmã Regina. Amém, irmã Regina? Mas eu quero te dizer que a pessoa que vai estar do teu lado, Deus já escolheu, sabia? E ela está aqui dentro. Ela só não sabe ainda. Mas esses 2 dias despertou uma chama no coração dela e eu tenho certeza que logo, logo ela vai estar do teu lado. Porque mais 25 anos virão pela frente. E eu quero dizer mais para ti. Nesses 2 dias, Deus começou a acender a chama nos corações de algumas irmãs aqui dentro. Muitas que ainda estão no grupo de jovens, e Deus começou a falar no coração delas que chegou um tempo de orar. E chegou um tempo de se posicionar. Porque ontem Deus falou para nós que os dias maus vão vir. Então, se o coração de vocês começou a queimar, se preparem.
Essas irmãs precisam que vocês estejam com elas, com os joelhos dobrados, orando por esse ministério, orando por nossas famílias, por nossos filhos. Amém? E vocês sabem do que eu estou falando. Agradecemos a vida da irmã Sandra por tudo que ela fez, irmão. E ela vai continuar fazendo. A irmã Sandra não vai sair do ciclo de oração. A irmã Sandra é um exemplo para nós de sabedoria, esposa, mulher. Assim como a irmã Regina sempre foi e sempre será. Mas que vocês sejam gratos por tudo que ela fez. Pela perseverança dela e por tudo que ela tem feito. E nós queríamos dar um presentinho para ela, pode ser? Está aí? Alguém pode trazer aqui na frente? Alguém pode bater uma foto, de gentileza? Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por tudo e que venham mais 25 anos. Amém? Vamos colocar de pé? Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram com a gente, aqueles que estiveram conosco, que nos ajudaram, contribuíram com suas vidas para que essa celebração, essa festa acontecesse. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito melhor do que nós entramos. E Deus tem muitas coisas para fazer através das nossas vidas. Amém? Depois vai ter cachorro quente. A Marta já foi lá preparar cachorro quente? É rapidinho, a comida para esse monte de gente aí. Fique aí, participe, ajude as irmãs com essa obra que eles fizeram aqui nesse congresso. Amém? Ficam ali e vão estar com a gente. A irmã orou, então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Diz que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe a todos.